Prezados estudantes da disciplina de Química Aplicada, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver acompanhando esse vídeo. Bom, nós vamos continuar o nosso conteúdo que estamos estudando sobre hidrocarbonetos. Nós vimos, até então, a parte dos alcanos e alguns chegaram a ver a classe dos alcenos. Para os que ainda não tiveram a oportunidade de acompanhar a parte dos alcenos, nós vamos recomeçar a partir desse conteúdo. Então, acompanhando comigo, olha, vamos recapitular o que é um alceno. Bom, um alceno, que nós também conhecemos como olefinas, nada mais são que hidrocarbonetos acíclicos que contêm uma ligação dupla. Então, se eles são acíclicos, significa que eles têm uma cadeia aberta. E o que os caracteriza como alcenos é a existência da ligação dupla. Bom, vamos ver alguns exemplos de alcenos nessa tabela. Primeiro exemplo, essa substância aqui, como vocês podem ver, tem uma cadeia aberta e uma ligação dupla. É um hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, portanto, é um alceno. Tem essa fórmula molecular, C2H4. Segundo exemplo na tabela. Essa substância aqui é um hidrocarboneto, porque a molécula só tem carbono e hidrogênio, é de cadeia aberta e tem uma ligação dupla somente. Portanto, é um alceno também. Detalhe importante sobre a fórmula molecular dos alcenos. Como vocês podem observar, no primeiro exemplo, a fórmula molecular é C2H4. Ou seja, num alceno que tem 2 carbonos, a quantidade de hidrogênios é o dobro. No segundo exemplo, a fórmula molecular do alceno é C4H8. Então, há um alceno que tem 4 carbonos, o número de hidrogênios é 8, o dobro de 4 também. O que significa? Em todo alceno, a fórmula molecular geral sempre vai ser isto aqui, CnH2n mais 2. O que significa? No alceno, a quantidade de átomos de hidrogênio é o dobro da quantidade de átomos de carbono. Por isso que a gente tem aqui o C2H4, ou seja, 4 hidrogênios, o dobro de 2 carbonos, e C4H8, 8 hidrogênios, o dobro de 4 carbonos. Essa é a fórmula geral dos alcenos. Bom, o que é importante ressaltar em relação à nomenclatura dos alcenos? A nomenclatura dessa classe de hidrocarbonetos vai acompanhar todas as regras que nós descrevemos até aqui. Porém, qual vai ser a diferença em relação aos alcanos? Vocês lembram que os alcanos, que só têm ligações simples na cadeia, tem um infixo "an" no meio do nome? Então, nos alcenos, que tem uma ligação dupla na cadeia, o infixo vai ser "em", ao invés de "an". Portanto, um exemplo fica mais fácil de entender. Olhem para esta fórmula estrutural dessa molécula. Vocês estão vendo hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio, cadeia aberta, uma ligação dupla, então só pode ser um alceno. Como que vai ficar o nome desse cara? O nome vai seguir a mesma regra de nomenclatura, com a diferença que o infixo, ou seja, a parte do meio do nome vai ser "em", ao invés de "an", no caso dos alcanos. Então, vamos acompanhar. Como que a gente dá o nome? Segue prefixo, infixo e sufixo. O prefixo é o começo do nome e indica a quantidade de carbonos na cadeia. Quantos carbonos nós temos na cadeia? 1, 2, 3, 4. Então, o prefixo vai ser correspondente ao número 4, but. Então, nós temos
uma ligação dupla nessa cadeia. Se tem uma ligação dupla, o infixo é em. Detalhe aqui, qual é a posição dessa ligação dupla? A ligação dupla está localizada aqui, ó, no primeiro carbono. Guarda essa informação. Nós vamos usar para dar o nome. Então, uma ligação dupla, infixo em, na posição 1. Como é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, o sufixo é O. Juntando prefixo mais infixo mais sufixo, vai ficar but, 4 carbonos, 1, que é a posição da ligação dupla na cadeia, e em ligação dupla mais O, de hidrocarboneto. But, 1, N. Recapitulando. O nome de qualquer substância orgânica de cadeia simples sempre vai ser composto por prefixo mais infixo mais sufixo. O prefixo é a quantidade de carbono da cadeia. Quantos carbonos a gente tem? 1, 2, 3, 4. Beleza. Então o prefixo está aqui, ó, vai ser but. Tem uma ligação dupla somente. Então o infixo vai ser em. É hidrocarboneto, porque só tem carbono e hidrogênio. Então o sufixo vai ser O. Então é para ser but mais em mais O, buteno? Não. É para ser but, o número do carbono onde está a ligação dupla, nesse caso aqui está errado, é o carbono 1. Vocês estão vendo? Ó, o carbono 1, a ligação dupla do primeiro carbono. E, por fim, infixo e sufixo. Em mais O, but, 1, eno. Beleza? Por que eu coloquei aqui embaixo buteno? Sempre que vocês se depararem com alcenos e alcinos, em que a ligação dupla ou a ligação tripla, a insaturação, enfim, esteja no primeiro carbono, você pode omitir esse 1 no nome do meio. Beleza? Mas, por outro lado, se a ligação dupla estivesse aqui no segundo carbono, ao invés de estar no primeiro, não tem como omitir. Você tem que discriminar. Nesse caso, ficaria como but, seria no carbono 2, então 2, eno. Beleza? Dando continuidade, é mais fácil de ver num exemplo. Vamos ver como que a gente consegue resolver esse exemplo aqui, em que a gente tem essa molécula de um hidrocarboneto, e como vocês podem notar claramente, é de uma cadeia ramificada, não mais uma cadeia simples que nós vimos no exemplo anterior. Então, voltando agora para cá, para o quadro, vamos notar, nós temos CH2, fazendo ligação dupla com CH, fazendo uma ligação simples com outro CH, uma ligação simples com CH3, né? E um CH3 aqui embaixo, beleza? Primeira coisa que a gente faz quando a gente tem uma cadeia ramificada, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, como nós vimos nas aulas anteriores, é identificar qual é a cadeia carbônica principal. A cadeia carbônica principal, na ordem de prioridade, é aquela que contém a insaturação. Então, vai ser a cadeia que vai compreender essa ligação dupla. Beleza? Pode ser essa cadeia horizontal? Pode. Por quê? Porque a insaturação e tem o máximo número de carbonos possível. Nesse caso, vai ter 2, 3, 4 carbonos. Ótimo. Então, essa vai ser a cadeia carbônica principal. Quem vai ser a nossa ramificação? Este CH3 que ficou pendurado aqui embaixo. Beleza. Identificamos a cadeia carbônica principal, identificamos a ramificação. O que a gente tem que fazer? A gente tem que numerar a cadeia carbônica principal. Regras de numeração. Nós vimos nas aulas anteriores que
A numeração começa pelo carbono mais próximo de quem? Da ramificação aqui ou da insaturação? Na ordem de prioridade, tem que começar pela insaturação e não na ramificação, beleza? Então, a numeração da cadeia carbônica vem daqui para cá. Estão acompanhando carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 da cadeia carbônica principal. Beleza, identificamos a cadeia carbônica principal. O que a gente precisa fazer? Dar o nome da cadeia principal. Beleza? Então, como é que vai ficar o nome da cadeia principal? Bom, prefixo, 4 carbonos, só pode ser but, né? O prefixo vai ser but. O infixo, se tem uma ligação dupla, vai ser em. Então, o infixo vai ser em. Em. Beleza? Onde que a insaturação está localizada? Então, em, por causa da ligação dupla. E qual que é a função da ligação dupla? O carbono 1. Então, nós colocamos aqui, ó, antes do em, 1. É um hidrocarboneto, então a gente coloca o O de sufixo. But-eno. Novamente, mesma observação que a gente fez no último exemplo. Se a ligação dupla está posicionada no carbono 1, poderia colocar simplesmente buteno. Ok? Mas vamos deixar nessa forma que fica mais didático. Então, demos o nome da cadeia principal, dá o nome das ramificações. O que é a ramificação? Esta aqui tem um carbono. Então, o prefixo é met, né? E o sufixo é il, metil, né? E esse metil está posicionado em qual carbono? Ó, no carbono 3. Então, é o 3-metil. Vamos acompanhar se é realmente isso mesmo. Ó. Acompanhando aqui, nós temos que esta fórmula estrutural representa realmente o 3-metil but-eno ou simplesmente, como a gente já falou, o 3-metil-buteno. É muito simples, basta seguir o passo a passo. Recapitulando passo a passo. Primeira coisa, você identifica a cadeia carbônica principal. Nesse caso, essa é a cadeia na horizontal. Segunda coisa, você numera os átomos de carbono da cadeia principal. Nós numeramos da esquerda para a direita porque a ligação dupla tem prioridade aqui na numeração. Finalmente, nós damos o nome da cadeia carbônica principal, but-eno, e damos o nome da ramificação, metil, posicionada no carbono 3. Então, é o 3-metil, but-eno. Simplesmente isso, pessoal. Muito tranquilo. Bom, agora que nós entendemos os alcenos, vamos falar dos alcadienos, tudo bem? O que alcadieno significa? Também é muito simples acompanhar o raciocínio. Olha, o alcadieno nada mais é que o carboneto, também são chamados de olefinas, porque também são constituídos de ligações duplas e, igualmente, são hidrocarbonetos acíclicos que contêm não uma ligação dupla, mas duas ligações duplas. Então, por isso, esse di aqui no meio do nome. Di indica que são duas ligações duplas. Tudo bem? Bom, vamos a exemplo de alcadienos. Olha, aqui na tabela, a fórmula estrutural condensada do primeiro exemplo, nós temos um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, que tem duas ligações duplas. Ou seja, trata-se de um alcadieno, que tem essa fórmula molecular. Segundo exemplo, outro
hidrocarboneto de cadeia aberta com duas ligações duplas. Então, é um alcadieno. Né? Em relação à fórmula molecular, alcadieno tem fórmula geral igual os alcanos e os alcenos? Não, não tem, beleza? Melhor dizendo, não tem, certo? Essa fórmula aqui é de outro texto que eu vou precisar editar no material de vocês. Então, em relação aos alcadienos, a nomenclatura vai acompanhar todas as regras que a gente descreveu até aqui. Porém, como eu falei, vamos ter que levar em conta que os alcadienos não têm somente uma, mas duas ligações duplas. Portanto, o infixo vai ser só em outra vez? Não. Ao invés de em, vai ser de em, ou seja, de duas e em de ligação dupla. Ou seja, trata-se de moléculas cuja cadeia carbônica tem duas ligações duplas. Isso vai ter que ser levado em conta no nome da substância. Então, vamos aos exemplos. Exemplo aqui, ó, nós temos uma fórmula estrutural de uma molécula de cadeia aberta com duas ligações duplas, que é um hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio. Logo, é um alcadieno. Como que vai ficar o nome desse cara? A regra não muda. Primeira coisa, prefixo, indicando o número de carbonos da cadeia. Quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Então, o prefixo é but. Infixo, indicando a natureza das ligações. Bom, nós temos uma, duas ligações duplas. Então, ao invés de ser em infixo, o infixo vai ser de dupla, em, de, em. Beleza? Então, but, prefixo, de, em, infixo, e o sufixo é hidrocarboneto. Então, o sufixo vai ser O, como sempre. Logo, but mais de mais em mais O. Aí você pergunta, e a posição da ligação dupla? Por que eu não numerei a cadeia? Prestem atenção. Ó. Notem que, se eu começar a numerar daqui da esquerda para a direita, a ligação dupla vai aparecer no primeiro carbono. Se eu numerar da direita para a esquerda, a ligação dupla também aparece no primeiro carbono. Então, por isso, não tem necessidade de numerar essa cadeia. Mas nesse caso especificamente. Beleza? Sempre, como a gente está adotando essa ordem de prioridade, que a ligação dupla tem prioridade na numeração, vamos começar aqui da esquerda para a direita. Mais da direita para a esquerda daria a mesma numeração, né, como a gente acabou de mostrar. Então, da esquerda para a direita, esse carbono 1, esse daqui é o 2, esse daqui é o 3 e esse aqui é o 4. Ou seja, quais são as posições das ligações duplas? No carbono. Né? E está começando a outra ligação dupla onde? No carbono 3. Então, as ligações duplas estão posicionadas no carbono 1 e no carbono 3. Se eu começasse do lado ao contrário, seria como? No carbono 1 e no carbono 3, como eu acabei de falar. Portanto, como é que vai ficar o nome dessa substância? But, prefixo, de, em, infixo, levando em conta que, antes de falar o nome do infixo, nós vamos dar o nome das posições, ou seja, but, com 3 de eno. Só que aí, but, de eno, não faz sentido, né? A gente tem que colocar uma letra, uma vogal no meio para poder o nome ficar pronunciável. Portanto, o nome dessa substância é buta com 3 de eno. Beleza? Recapitulando, but, porque tem 1, 2, 3, 4 carbonos na cadeia. Dien, porque tem duas ligações duplas. Essas ligações duplas estão posicionadas no carbono 1 e no carbono 3, por isso buta com 3 dien. E O, porque é um hidrocarboneto. Então fica buta com 3 de eno. Beleza? Está parecendo meio confuso, mas
tudo fica mais fácil com exemplos. Então, vamos praticar numa lista de exercícios que eu devo enviar para vocês e vai ficar bem mais compreensível de entender. Bom, falamos dos alcadianos, agora vamos olhar para os alcinos, tudo bem? O que são os alcinos? Se os alcenos são hidrocarbonetos, uma ligação dupla, os alcinos, por outro lado, vão ser hidrocarbonetos acíclicos que têm uma ligação tripla, entendeu? Logo, são todos aqueles hidrocarbonetos de cadeia aberta que têm uma ligação tripla. Exemplos. Olhando para essa tabela, nós temos aqui, ó, no primeiro exemplo, uma cadeia carbônica só de carbono e hidrogênio, ou seja, carboneto, aberta e com uma ligação tripla. A gente está falando do quê? Então, de um alcino. Segundo exemplo, também uma cadeia carbônica aberta com uma ligação tripla. A gente está falando também de um alcino. Como que vai ficar a nomenclatura desses caras? Segue a mesma regra que nós temos seguido. Qual vai ser a diferença? Nos alcanos, as ligações eram todas simples, então o infixo era an. Nos alcenos, a ligação dupla aparecia, uma só ligação dupla na cadeia, então o infixo era en. Os alcadianos tinham duas ligações duplas, então o infixo era di-en. Nos alcinos, como tem uma ligação tripla, o infixo vai mudar, vai passar a ser in, beleza? Então, quando vocês virem in no meio do nome, vocês já sabem que tem uma ligação tripla na cadeia carbônica. Vamos a um exemplo. No caso, eu vou resolver no quadro para ficar muito mais didático para todo mundo enxergar. Ó, vou colocar aqui a fórmula estrutural desse alcino. Beleza? Vou desenhar aqui primeiro. E eu desenhei a fórmula estrutural do alcino. Beleza. Bom, a primeira coisa que a gente faz é identificar a cadeia carbônica principal. Cada muda, beleza? A cadeia carbônica principal, lembrando, na ordem de prioridade, tem que conter a insaturação e o maior número de carbonos possível. Logo, esta cadeia horizontal pode ser a cadeia carbônica principal. Por quê? Tem a insaturação, que é a ligação tripla, e o maior número de carbonos possíveis, nesse caso, 5 carbonos. Beleza? Ok, estamos na cadeia carbônica principal. Segunda coisa que a gente precisa fazer, numerar a cadeia carbônica. Então, como que a gente vai numerar? Seguindo a ordem de prioridade. A gente começa a numerar daqui da direita ou daqui da esquerda? Bom, a prioridade aqui é purificação ou insaturação? É insaturação, pessoal. Você começa a numerar daqui da esquerda para a direita. O carbono mais próximo da insaturação. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, esta é a cadeia carbônica principal, já está numerada. Sobrou esta ramificação aqui, né? Portanto, como que vai ficar o nome desse cara? Seguindo passo a passo, a gente dá o nome da cadeia carbônica principal. Então, prefixo 5 carbonos, prefixo é pente, beleza? Pente. Como tem uma ligação tripla, o hidrocarboneto de cadeia aberta é um alcino, então o infixo é in. Mas, como toda substância de cadeia carbônica insaturada, a gente tem que dar a posição da insaturação. Antes de falar o nome da ligação, se é uma ligação tripla. Né? Então, onde fica a insaturação? No carbono 1. Então, vai ser pentinho direto? Não, vai ser pente
in, e o sufixo é qual? Para hidrocarbonetos, O. Ente, ino. Beleza? Então, este é o nome da cadeia carbônica principal. Vale a mesma regra de que se a saturação está no carbono 1, a gente pode eliminar esse 1? Vale, beleza? Eu poderia colocar pentino aqui também, tá bom? Bom, temos o nome da cadeia carbônica principal. O que a gente tem que dar? O nome da ramificação. A ramificação só tem o carbono, então o prefixo é met e fixo il, porque é uma ramificação, metil, certo? E ela está posicionada em qual carbono, gente? Ela está posicionada aqui no carbono 4. Então, a gente está falando de 4-metil-pentino, beleza? É o 4-metil-pentino que vocês vão observar agora. Vejam aqui, ó. É o 4-metil-pentino. Na verdade, 4-metil-pentinum, né? Então, não é complicado, mas aqueles que tiverem dúvidas podem acessar de novo a aula para poder recapitular. E nós vamos fazer uma live para tirar as dúvidas na próxima semana. Tudo bem? Do que a gente vai falar agora? A gente falou dos alcanos, dos alcenos, dos alcadienos, dos alcinos. Vamos falar agora de outra classe de hidrocarbonetos. Notem que todos os hidrocarbonetos que nós vimos até agora tinham cadeia aberta. Mas nós vimos que existem substâncias orgânicas de cadeia aberta e de cadeia fechada, né? Portanto, quais são as características e qual é a regra de nomenclatura para um hidrocarboneto de cadeia fechada? Vamos começar pelos ciclanos. Quem são os ciclanos? Os ciclanos são aqueles hidrocarbonetos cíclicos e saturados. O que significa cíclico em cadeia carbônica fechada? Saturado, a gente já viu, só tem ligações simples entre os átomos de carbono. Portanto, exemplo de ciclano. Olha esse exemplo de fórmula estrutural de um hidrocarboneto ciclano. Olha, é uma cadeia carbônica fechada, vocês estão vendo, fecha um ciclo, né? Só tem ligações simples unindo os átomos de carbono. Nós podemos descrever na fórmula simplificada simplesmente um quadrado, certo? Um quadrado em que cada vértice representa um átomo de carbono. E o que não aparece é tudo hidrogênio, né? Como a gente já viu na representação em fórmula simplificada. Qual que é a fórmula molecular desta molécula que é hidrocarboneto ciclano? Ó, 4 átomos de carbono, 2, 4, 6, 8 de hidrogênio, é o C4H8, beleza? Bom, portanto, como vocês notaram, os ciclanos têm essa fórmula geral em que o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos. Ó, nesse ciclano que tem 4 carbonos, o número de hidrogênio é o dobro, 8. Então, realmente, para os ciclanos, a fórmula geral vai ser CnH2n, a fórmula geral molecular, não é verdade? É igual a dos alcenos, é CnH2n também, beleza? Então, em relação à nomenclatura dos ciclanos, melhor dizendo, inclusive isso aqui está errado, a gente tem que corrigir agora. Vamos corrigir agora, tá bem? A nomenclatura dos ciclanos. Vou alternar. Eu vou voltar aqui para a apresentação. Bom, gente, a gente está falando dos ciclanos. A nomenclatura dos ciclanos vai acompanhar todas as regras de nomenclatura que a gente viu até aqui. Qual vai ser a diferença?
A diferença é óbvia. A cadeia carbônica é fechada e não aberta, como as que nós vimos até então. Portanto, o que a gente faz com essas cadeias carbônicas que são fechadas? A gente simplesmente acrescenta o prefixo ciclo, beleza? O nome vai ser o nome da mesma regra que a gente viu até agora, porém com o prefixo ciclo, beleza? Exemplo. Olha para essa substância aí. O hidrocarboneto, porque a gente só está vendo carbono e mais nada, então o resto é hidrogênio. Então só tem carbono e hidrogênio. Está num ciclo. Então é um ciclano, porque além de estar no ciclo, só tem ligações simples. Beleza? Como que vai ficar o nome? Ó, prefixo 1, 2, 3, 4, 5, 20. Infixo, só tem ligações simples, infixo an. Sufixo, a hidrocarboneto, ó. Como é um ciclo, a gente acrescenta o prefixo ciclo. Então vai ficar ciclo mais pente mais an mais ó, ciclopentano. Beleza? Se deparou com uma cadeia fechada de ligações simples. Hidrocarboneto só faz contar os carbonos. Então, esse daí tem 5 carbonos, então é pente. Ah, então é o ciclopentano. Fechou. Beleza? Por outro lado, existem só os ciclanos, ou seja, os ciclos que têm só ligação simples, não tem só os ciclanos. Existem os ciclenos, que, como vocês podem intuir, são hidrocarbonetos cíclicos que têm uma ligação dupla. Beleza? Os ciclenos são hidrocarbonetos cíclicos com uma ligação dupla. A nomenclatura segue a mesma regra que a gente viu até aqui. Beleza? Ou seja, você vai se deparar com esse cara aí. Ó. O que ele é? O hidrocarboneto. Você tem carbono e hidrogênio. Ele é um ciclo, porque a cadeia carbônica é fechada. Mas ele tem uma ligação dupla aqui. Como que vai ficar o nome desse cara? Bom, tem 5 carbonos, o prefixo é pente. Tem uma ligação dupla, a gente já viu que o fixo é em. Hidrocarboneto, o fixo é O. Como é um ciclo, a gente acrescenta o prefixo ciclo. Então fica ciclo mais pente mais em mais O, ciclopentano. É o nome desse cara. Tudo bem? Então é muito intuitivo a nomenclatura dos ciclanos e dos ciclenos. Não tão intuitivo assim é a nomenclatura dos hidrocarbonetos aromáticos. Tudo bem? Todo mundo lembra que os hidrocarbonetos aromáticos são aquelas substâncias que têm pelo menos essa estrutura molecular que a gente chama de anel benzênico, ou simplesmente núcleo aromático. O que é um núcleo aromático? É essa estrutura que a gente acabou de mostrar e a gente viu na nossa aula presencial. Olha, uma estrutura que tem 6 átomos de carbono fechados em um ciclo, né? E cada átomo de carbono está ligado, respectivamente, a um hidrogênio, certo? Isso quebrou a cuca dos cientistas que descobriram o benzeno. Por quê? Eles imaginaram, pô, como é que é possível um ciclo que tem 6 carbonos e 6 hidrogênios? A primeira coisa que eles pensaram é, ó, só pode ser se tiver ligações duplas intercaladas entre eles, em saturações intercaladas. Por isso, se popularizou essa estrutura para representar o anel benzênio. Mas significa que, de fato, o benzeno é composto por 3 ligações duplas intercaladas? Gente, não. Todo mundo entenda desde já que esta representação aqui é meramente didática. É a representação que eles acharam mais conveniente de entender aquela molécula de substância que tinha 6 carbonos e 6 hidrogênios num ciclo. Na verdade, o que acontece? A densidade eletrônica da insaturação, lembram que cada ligação entre carbonos
como nós vimos na primeira aula de introdução à química orgânica, é uma ligação covalente. Então, eles compartilham um par de elétrons, certo? Então, se eles compartilham um par de elétrons para compor a molécula, o que vai acontecer? Vai existir uma densidade eletrônica entre os átomos. Então, se nós temos uma ligação dupla, a densidade eletrônica é maior. Se tivermos uma ligação tripla, a densidade eletrônica é ainda maior. Então, nesse caso, do benzeno, ele não tem essas ligações duplas intercaladas. Isso não acontece na realidade. O que acontece é que essa densidade eletrônica é distribuída ao longo do anel. Tudo bem? Então, a forma mais correta de representar o benzeno é esta aqui, ó, com um círculo no meio. Esse círculo indica que, sim, existem insaturações, mas nós não conseguimos determinar a posição dessas insaturações simplesmente porque a densidade eletrônica é distribuída por todo o anel que fecha o ciclo de átomos de carbono do benzeno. Tudo bem? É o que nós chamamos de ressonância aromática. O benzeno tem essa fórmula molecular C6H6. E você pergunta, por que que esses compostos, como que contém o núcleo aromático, tem justamente esse nome, aromático? Vocês podem estar imaginando que tem alguma relação com o cheiro. E sim, é verdade. A maior parte das substâncias que têm odor na natureza são compostas por núcleos aromáticos. E foi assim que foi justamente descoberto o núcleo aromático, porque são substâncias que têm um odor muito característico. Né? Aliás, apesar de terem um odor característico, um alerta importante. Os hidrocarbonetos aromáticos são substâncias extremamente tóxicas. Tudo bem? Então, sob hipótese nenhuma, nós devemos, em qualquer atividade que seja, de laboratório na academia ou em alguma atividade no mercado, na indústria, inalar qualquer substância que seja composta por hidrocarboneto aromático. Bom, em relação à nomenclatura, a maioria dos hidrocarbonetos aromáticos não vão ter uma regra para dar um nome. Eles, em geral, têm nomes particulares. Tudo bem? Por quê? O que acontece? Essa estrutura aqui, ela é tal que ela é capaz de se juntar com outras estruturas dessa para compor moléculas cada vez mais complexas. Vamos ver isso melhor. Ó, esse cara aqui, ó, nada mais é que um benzeno, né, um anel benzênico, um aromático, ligado num grupo metil, não é verdade? Então, qual que é o nome que a gente vai dar para esse cara? Normalmente, ele é conhecido como tolueno, certo? É um anel benzênico ligado com um grupo metil. Como vocês estão vendo, é um nome particular. Não tem nenhuma regra para dizer que esse cara é o tolueno. Outro exemplo, este cara aqui, em relação com o que eu acabei de falar. Os núcleos aromáticos, eles tendem a se juntar para formar moléculas mais complexas. Nesse caso, vocês estão vendo a junção de dois núcleos aromáticos, de forma que eles compartilham átomo de carbono. A gente classifica esses núcleos que compartilham átomo de carbono como núcleos condensados. Tudo bem? E esse cara aqui tem o nome de naftaleno. Como vocês estão vendo, também tem um nome particular. Não tem regra nenhuma. Surge a dúvida. O naftaleno tem relação com a naftalina? Sim. O naftaleno tem relação com a naftalina. O nome naftalina justamente vem desse nome dessa substância. E realmente é muito mais utilizada como um inseticida. Tudo bem? Dando continuidade aqui. Dando continuidade, nós estávamos falando do tolueno, do naftaleno. Esse cara aqui que contém
3 núcleos aromáticos condensados, a gente chama de antraceno. Tudo bem? Porém, quando a gente está falando dos núcleos aromáticos de cadeia ramificada, nós temos algumas regras que vão acompanhar as regras que a gente viu até agora. Vamos ver que regras são essas. Ó, vocês estão vendo aí? Fórmula estrutural de quem? O núcleo aromático tem ramificações. Vamos dar um nome desse cara aqui para todo mundo ver como fica. Eu vou trazer aqui para a lousa. Antes, eu vou desenhar aqui. Sabe o que é? Mas, vamos continuar. Bom, eu vou trazer agora aqui o quadro, tá? Fazendo o quadro, essa fórmula estrutural que a gente tem. O aromático e as ramificações. O que a gente faz? A gente dá o nome do núcleo aromático no nome das ramificações. Beleza? Quem é a nossa cadeia carbônica principal nesse caso? É justamente o núcleo aromático. Tudo bem? Como é que vai ficar? A gente dá o nome da cadeia principal. Vocês estão vendo? Esse cara é o benzeno. Né? A gente coloca aqui, benzeno. Nem precisa contar prefixo, infixo, sufixo. A gente sabe que esse cara é o benzeno. Já está o nome dele direto. Ok. O que a gente dá depois de dar o nome da cadeia carbônica principal? A gente vai dar o nome das ramificações. Vocês estão vendo aqui. Essa ramificação, esta ramificação e esta ramificação. Eu fico com dúvida em relação ao seguinte. Pô, eu estou vendo aqui que tem três ramificações, sendo que uma é diferente das outras duas. O que eu faço para digitar o nome desse cara? Bom, vocês sabem, quando a gente vai dar o nome da ramificação, a gente tem que colocar o número em que o carbono está pendurado primeiro. O que a gente faz? A gente antecipou em dar o nome da cadeia carbônica principal, mas a gente ainda precisa dar a numeração da cadeia carbônica. Como que fica a numeração da cadeia carbônica? Gente, eu falei da regra de estar mais próxima da ramificação. O começo da numeração. Beleza. Eu falei da regra de estar mais próxima da saturação. Beleza. Só que nesse caso a gente está incluindo esses dois casos. Então, qual a regra que a gente vai acompanhar? A regra que a gente vai acompanhar é a seguinte. Primeiro, a numeração começa assim, mais próxima da ramificação? Começa mais próxima da ramificação. Mas ela tem que começar tendo em conta dois aspectos. Primeiro, a numeração tem que ser a menor possível. E segundo, o carbono de menor número ele tem que estar ligado na menor ramificação possível. Ou seja, nós vamos começar daqui. Esse cara aqui vai ser o carbono 1. Aí você perguntar, a gente vai começar aqui, mas a gente vai contar aqui no sentido horário ou no sentido anti-horário? Bom, no sentido horário, como vocês estão vendo, esse é o carbono, ele seria o 2, seria o 3, o 4, o 5 e o 6. Pô, nesse caso, a numeração das ramificações ficaria 1, 5 e 6. Se você pegasse no sentido anti-horário, ficaria como 1, 2 e 3. Então não faz sentido fazer no sentido horário. O certo é nós fazemos a numeração, no sentido anti-horário, beleza? Então a gente vai
começar aqui no carbono 1, esse aqui é o 2, esse é o 3, o 4, o 5 e o 6. Beleza. Temos a numeração. Agora, o nome das ramificações. Bom, essa aqui, a gente está vendo que tem 2 carbonos, então o prefixo é et e o infixo il. A gente sabe que essa é a etil. Essas duas aqui, tem um átomo de carbono só, a gente sabe que o prefixo é met e o sufixo é il. Beleza. Se vocês estão vendo que tem 2 ramificações metil, a gente já viu, e nós vamos chamar de dimetil. Por outro lado, nós estamos vendo aqui que nós temos uma ramificação com o nome de etil. E aí, como é que a gente faz? Quem a gente chama primeiro? Dimetil ou etil? Bom, gente, a gente vai ter que levar em conta aqui, ó, a ordem alfabética. Aí você diz, eu tenho dimetil. O D vem antes do E. Por que eu não coloco o dimetil na frente? Porque esse di só é uma parte do nome para indicar a numeração. O nome da ramificação continua sendo metil. Beleza? O di só indica que tem 2 ramificações do mesmo tipo, mas ele não indica o nome da ramificação. Então, nesse caso, se você se deparar com ramificações etil e metil, quem vem primeiro? A etil, beleza? Então, como é que fica? A etil está posicionada no carbono 3, a gente coloca aqui. 3 etil. As ramificações etil estão posicionadas nos carbonos 1 e 2. Então, você coloca. Eita, saiu um pouquinho da tela. Eu vou ter que escrever aqui assim, tá? Como eu estava falando, antes tinha o benzeno, tá? Eu coloquei primeiro o 3-etil, porque etil vem primeiro na ordem alfabética. E aí eu vou colocar o quê? 1, 2, metil? Não, dimetil. Então a gente está falando do 3-etil, 1, 2, dimetil, benzeno. Beleza? Então, é meio complicado, por isso que eu fiz questão de mostrar esse exemplo. Mas era importante que a gente visse. Vamos recapitular? A primeira coisa que a gente faz, identifica a cadeia carbônica principal. E a cadeia carbônica principal é esta aqui, contém um anel aromático. Beleza? Depois de você identificar a cadeia carbônica principal, o que você faz? Você novamente numera a cadeia carbônica principal. Por que ordem vai começar a numeração? Pela ordem de a ramificação ser a menor. Então, começa aqui nesse carbono, não nesse. E segundo, levando em conta que a numeração tem que ser a menor possível. Ou seja, não é no sentido horário, no sentido anti-horário. Beleza. Você numerou a cadeia carbônica principal. O que você faz? Dá o nome dela. Quem é ela? Todo mundo está querendo saber que é o benzeno. Dê o nome do benzeno, o que você vai fazer? Dar o nome das ramificações. Essa aqui é a etil, porque tem 2 átomos de carbono, e essas aqui são a metil, porque só tem 4 átomos de carbono. Ótimo. Quem vem primeiro? O dimetil, porque são 2 átomos de carbono, ou o etil? Como eu falei, nesse caso vem primeiro a ordem alfabética. Vem antes de M. Então, etil vem primeiro. Você pergunta, mas D de dimetil é antes do etil, na ordem alfabética. Então, esse di, não, a gente não leva em conta porque ele é só uma parte do nome que indica o número dessas ramificações que são metil, beleza? Finalmente, como é que vai ficar? Se o etil vem primeiro, e está pendurado no carbono 3, primeiro vem 3-etil. Se
Os grupos metil estão pendurados nos carbonos 1 e 2, fica 2 dimetil. Finalmente, cadê a carbonica principal? Benzeno. Então, esse cara aqui é o 3-etil, 1,2-dimetil e zeno. Beleza? Então, pessoal, é muito comum que a gente, quando está tratando com anéis aromáticos ramificados, utilize outro tipo de maneira de dar o nome desses caras, tá bem? Então, é muito comum que nos anéis aromáticos que tem mais de uma ramificação, usar os prefixos orto, meta e para indicar a posição dos grupos no anel, tudo bem? Exemplo, você tem uma ramificação que você vai usar como referência. E aí você tem uma segunda ramificação no anel. Como que você faz para indicar a posição das duas ao mesmo tempo? Você vai fazer o seguinte. Se a segunda ramificação estiver aqui, ó, ou no carbono 2 ou no carbono 6, que é a mesma posição, na verdade, só muda o sentido. O carbono 2 está no sentido horário e o 6 no anti-horário. Se a segunda ramificação estiver no carbono 2 ou no carbono 6, nós vamos dar o prefixo orto para indicar a posição dessas duas ramificações. Por outro lado, se a ramificação estiver no carbono 3 ou no carbono 5, o prefixo que nós vamos dar para indicar a posição das ramificações vai ser meta. Beleza? Meta, como vocês estão vendo aqui. E, finalmente, se a segunda ramificação estiver no carbono oposto à ramificação, o que vai acontecer? Nós vamos usar o prefixo para. Tudo bem? Então, vamos aos exemplos que fica mais fácil de entender com exemplos, né? Olha esse primeiro exemplo. Nós temos aí um anel benzênico, né? E esse anel benzênico tem duas ramificações. As duas ramificações têm um carbono só. Esse carbono é o para indicar para a gente que esse grupo é o grupo metil, né? E como é que a gente faz para dar o nome dessa molécula, indicando a posição dessas ramificações? Olha aqui, ó. Se a gente tomar esse cara daqui de cima, esse CH3 de cima como referência, o que vai acontecer? Saído daqui, olha. Se a gente tomar esse cara aqui como referência, esse cara que é um anel benzênico, e tem duas ramificações, como é que vai ficar o nome dele? Bom, usando esse grupo metil aqui de cima como referência, notem que o outro grupo metil está justamente na posição 2, ou seja, na posição orto. Então, como que a gente faz para dar o nome desse cara? Vai ficar orto dimetil benzeno. Simplesmente O dimetil benzeno. Outro exemplo. A gente tem esse CH3 aqui em cima de referência, certo? E nós temos outro grupo CH3, só que agora essa posição que a gente identificou como posição meta. Como que a gente faz para dar o nome dessa molécula? Bom, nós temos dois grupos metil, vai ficar dimetil. Como os dois estão em uma posição meta, nós damos o prefixo meta. A cadeia carbônica principal é benzeno. Portanto, vai ficar meta dimetilbenzeno ou simplesmente M-dimetilbenzeno. Finalmente, esta outra molécula é composta por um anel aromático, benzeno, né? Que tem um grupo metil e o outro grupo metil, o carbono exatamente oposto a ele. O que vai acontecer com o nome dessa substância? Bom, nós temos dois grupos metil, vai ficar dimetil, né? E eles estão na posição para. Logo, a gente vai ter aqui o para-dimetilbenzeno.
Tudo bem? Espero que todo mundo tenha conseguido entender essa parte, apesar dessa falha que a gente teve aqui na gravação. Não vai dar tempo de editar. Não vai dar tempo de editar. E para finalizar a aula, vamos para a parte mais legal, mais interessante, que é ver as aplicações desses hidrocarbonetos. Bem, pessoal, vamos finalmente a parte de aplicações dos hidrocarbonetos, para todo mundo entender, pô, afinal, para que esse monte de nome, esse monte de fórmula estrutural que parece não fazer sentido, mas faz, tem uma lógica, mas é muito complicado de entender e aplicar. Bom, estamos aqui para descomplicar. Espero que todo mundo tenha conseguido entender o que é um alcano, o que é um alceno, o que é um alcadieno, um alcino, ciclano, cicleno, hidrocarboneto aromático e como a gente dá o nome desses caras. Bom, no começo é muito complicado mesmo de nós entendermos a nomenclatura, porque são muitas regras, né? Mas à medida que nós vamos praticar, fica mais fácil de entender. Bem, pessoal? Então, para conseguir visualizar melhor esse monte de nome, esse monte de substância, esse monte de fórmula estrutural, vamos ver a aplicação de cada classe de hidrocarbonetos na nossa vida? Bom, os alcanos são uma classe de hidrocarbonetos que, como eu já tinha falado na aula anterior, estão presentes na forma de gás natural, em que o principal componente é o CH4. CH4 vai ter qual nome? Tem um átomo de carbono, prefixo MET, ligações simples somente, prefixo AN, hidrocarboneto, prefixo O. Então, CH4 é um metano, beleza? Então, os alcanos estão presentes aqui, no gás natural, estão presentes na chama que esquenta o nosso miojo, né? Ou seja, estão presentes no gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, em que os principais componentes são quem? Carbono 3, propano, né? E 4 carbonos, butano, beleza? Então, gás liquefeito de cozinha, gás liquefeito de petróleo, melhor dizendo, gás de cozinha, ele é feito de propano e butano. O octano é outro alcano que está presente no nosso cotidiano, na gasolina. E o diesel também é majoritariamente composto por alcano, só que por alcano de cadeia carbônica gigante, tudo bem? Cadeias carbônicas maiores que 9 carbonos, certo? Cadeias carbônicas que vão até 26 carbonos na composição do diesel, beleza? Bom, os alcanos, pessoal, são importantes não somente, vocês viram na forma de combustíveis, como eles também são obtidos a partir do petróleo, né? Como todo mundo percebeu, e a gente mencionou na aula anterior, e o petróleo dá origem a muitas outras substâncias por meio de processos específicos que são desenvolvidos nas indústrias petroquímicas. Quais são esses processos específicos? Basicamente, 2 tipos de processos específicos que vão resultar em substâncias que são base justamente na produção de outras substâncias orgânicas sintéticas. Boa parte delas, drogas, medicamentos, tudo bem? Então, quais são esses 2 principais processos desenvolvidos com alcanos nas indústrias petroquímicas? Bom, o primeiro deles, esse aqui, em cima, é o cracking. O cracking, que a gente chama também de craqueamento. O que é o craqueamento? Crack, to crack, em inglês, né, é quebrar, né? Então, é literalmente quebrar moléculas, ou seja, quebrar cadeias carbônicas para tornar cadeias carbônicas maiores em cadeias carbônicas menores. Ou tornar cadeias carbônicas saturadas em cadeias carbônicas insaturadas. Perdão, tornar cadeias carbônicas insaturadas
em cadeias carbônicas saturadas, tudo bem? E o segundo tipo de processo importante é o reforming, tudo bem? Ou que a gente chama também de reforma catalítica. Esse nome por quê? Porque transforma alcanos, certo? Alcanos simples, né? De cadeia aberta e relativamente longa, em outras substâncias de cadeia carbônica mais complexa, utilizando catalisadores. Catalisadores que são elementos que aceleram as reações que fazem essas transformações químicas. Por isso que o nome é reforma catalítica. Por exemplo, através da ação de um catalisador, esta substância aqui que vocês estão vendo, 6 átomos de carbono, ligações simples, hidrocarboneto, portanto é um alcano, é transformado em uma substância, é um hidrocarboneto também, mas de cadeia carbônica ramificada. Bem? Ou seja, por meio dessa reação, a gente transformou um hidrocarboneto de cadeia aberta em hidrocarboneto de cadeia ramificada. Da mesma forma, utilizando outros catalisadores, é possível dobrar essa cadeia carbônica e fechar um ciclo, tudo bem? Fazendo, então, compor um ciclano a partir de um alcano. E, finalmente, também é possível transformar um alcano em um composto aromático. Tudo bem? E como eu falei no começo da aula anterior, benzeno, esse composto aromático, também é uma das substâncias bases na produção de drogas sintéticas, medicamentos, certo? Então, esses processos começam lá na indústria petroquímica, desde a extração do petróleo, vão produzir substâncias de interesse, como o exemplo que eu dei na aula anterior, a aspirina, o AS, tudo bem? Bom, e os alcenos? Em que eles são aplicados? Bom, primeiro de tudo, os alcenos, precisa entender, eles são os precursores de boa parte dos polímeros que nós temos hoje. Tudo bem? Então, o que acontece? Vou colocar aqui de novo. Os alcenos, aqui, alternar aqui. Os alcenos, eles são aquelas substâncias base que passam por um processo químico para produzir polímeros, tudo bem? Então, provavelmente você está pegando agora numa caneta ou numa lapiseira que é composta por um polímero. Esse polímero pode ser um polímero que foi produzido a partir de um alceno. Que alcenos que são utilizados para produzir polímeros? Bom, o eteno, que também nós costumamos chamar de etileno, é a substância precursora do polietileno. O propeno, que nós também costumamos chamar de propileno, é o precursor do polipropileno, que é um polímero muito utilizado em quase tudo na nossa vida. Tudo bem? Assim como eu estou colocando aqui exemplos de embalagens utilizadas para fins de armazenamento de fármacos, essas embalagens são justamente compostas a partir de polietileno de alta densidade, ou seja, até aqui os alcenos são importantes, tudo bem? Até nas embalagens dos medicamentos, certo? Bom, e os alcadianos, onde é que eles estão presentes? Bom, em relação aos alcadianos, muitos dos óleos essenciais de plantas que nós conhecemos e utilizamos são alcadianos, ou seja, são hidrocarbonetos de cadeia aberta que têm 2 ligações duplas. Um exemplo, eu já tinha mencionado na sala, que é o mirceno. O mirceno, que tem essa fórmula estrutural aqui, é um óleo essencial que é encontrado no lúpulo, que dá aquele sabor de cachorro molhado para a cerveja, né? Portanto, um óleo essencial. Outro exemplo, o limoneno. Esse cara aqui,
também é um alcadieno e que é normalmente utilizado como flavorizante. O que é um flavorizante? Flavorizante é uma substância que dá sabor e cheiro, tudo bem? Então, o limoneno é utilizado como flavorizante na obtenção de flavores artificiais de menta. Todo mundo que, como eu, já experimentou um azia desgraçado, sabe que para tomar um antiácido é complicado porque o gosto é horrível, né? Então, os antiácidos hoje em dia se usam um flavorizante para ficar mais palatável de engolir aquele troço, né? E um deles é o limoneno, tudo bem? Tem um sabor de menta, tudo bem? Então, esses são alguns exemplos de aplicações dos alcadienos. Eles são importantes óleos essenciais conhecidos pelo homem. Outro alcadieno importantíssimo. Olhem para a fórmula estrutural desse cara. Ó, é uma cadeia carbônica aberta gigante, de modo que contém ligações duplas. Tudo bem? O beta-caroteno é um exemplo desses caras. Ele é utilizado como pigmento carotenoide, que é o precursor da vitamina A. Como vocês estão vendo, é um antioxidante e, como todo antioxidante, previne o envelhecimento e é muito utilizado em produtos de bronzeamento. Provavelmente, muito provavelmente, é por causa do beta-caroteno que o Trump é laranja, né? Por exemplo, de alcadieno, certo? Em relação aos alcinos, eles não estão presentes no cotidiano de vocês, mas eles estão presentes no cotidiano em geral, na nossa vida. Em que, na maior parte dos processos de soldagem, né, o melhor dizendo, né, o etino, e não o eteno, tá? O etino é uma substância que é utilizada em maçaricos, também, justamente para processo de corte ou como uma substância de atmosfera inerte nos processos de soldagem, tudo bem? É o acetileno, beleza? Que a nomenclatura correta nós chamamos de etino, mas todo mundo conhece como acetileno. Um exemplo de aplicação dos alcinos. Os compostos aromáticos, para acabar por hoje. Lembra que eu falei que os compostos aromáticos eles são particularmente tóxicos? Sim. Os hidrocarbonetos aromáticos, na verdade, necessariamente são tóxicos. Tudo bem? Então, em geral, todos os hidrocarbonetos aromáticos são tóxicos. Desde o benzeno, desde o naftaleno, por isso que não é para você estar cheirando naftalina, desde todas essas substâncias. Detalhe importante. Um exemplo de composto aromático tóxico é este cara aqui, ó. É o benzopireno, que é um composto que é liberado tanto na queima do cigarro, como também na carne assada na brasa e nos alimentos defumados. O que acontece? Você queima madeira e o carbono que está presente na madeira vai se juntar àquela reação com extremo calor, né? Extrema quantidade de calor na reação, e vai compor esse tipo de substância. E o hidrocarboneto com núcleos aromáticos condensados. Então, esse pretinho aqui da carne queimada na brasa é cheio de hidrocarbonetos condensados que são extremamente tóxicos e justamente por isso que esse tipo de preparo da carne e de alimentos defumados é particularmente cancerígeno. Bem? Então, mesmo o churrasco que enche a gente de alegria está nos dando um mal bem grande no longo prazo. Bem? Para finalizar, significa que todos os compostos aromáticos fazem mal? Não. Eu falei que os hidrocarbonetos aromáticos são particularmente tóxicos, mas nem todos os compostos aromáticos fazem mal. Na verdade, a maior parte dos fármacos é composta por moléculas que contêm núcleos aromáticos. Também. Por exemplo, é esta aqui. Ó. Esta aqui é uma molécula que contém, como vocês estão vendo, o núcleo aromático. Então, mesmo o neobenzênico que está
No benzopireno cancerígeno, também está presente neste cara que é o paracetamol, um importante analgésico e antipirético. Então, nós conseguimos entender, na aula de hoje, como que nós reconhecemos as classes de hidrocarbonetos e como que nós conseguimos dar a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Okay? Nosso objetivo, realmente, nessa parte, é esse aqui, que eu vou colocar de novo para todo mundo não se perder. Tá? Qual que é o objetivo? A habilidade para reconhecer os hidrocarbonetos, as cadeias carbônicas principais e as ramificações. E as competências necessárias para classificar os hidrocarbonetos identificados. Por quê, pessoal? Recapitulando, essa regra de nomenclatura dessa substância que a gente viu agora, a gente vai usar para os hidrocarbonetos, para toda substância orgânica que a gente for se deparar daqui para frente, tudo bem? Então, é muito importante que todos pratiquem, todos vejam a aula, todos vejam o material para praticar o máximo possível como que dá a nomenclatura de uma substância a partir da fórmula estrutural, ou como que dá a fórmula estrutural a partir do nome. Realmente a gente teve muitas dificuldades nas aulas anteriores, muita dificuldade de recurso, a distância não é a mesma coisa, mas acredito que agora, de forma mais organizada, se a gente tiver bastante empenho e praticar bem, todo mundo vai conseguir evoluir, a gente vai superar mesmo à distância esse desafio da química orgânica. Desejo a todo mundo que esteja assistindo esse vídeo ótimo tempo, tenham bons estudos e depois bom descanso.